A primeira matéria já é justamente sobre isso, né, aliás, isso aí virou uma polêmica, uma controvérsia, né, porque o ex-presidente Lula, o candidato Luiz Inácio, ele defende essa regulamentação da mídia. Vai lá, pode rodar aí. Há 11 dias do segundo turno das eleições 2022, os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, cumpriram a agenda de campanha no Sudeste. Lula participou de encontro virtual com comunicadores e deu entrevista no Flow Podcast. Bolsonaro fez o comício no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. À noite, o candidato do PT concedeu entrevista ao Flow Podcast. O petista comentou sobre o tema da regulamentação da mídia. Segundo ele, é preciso chamar a sociedade para discutir, mas se declarou inimigo da censura e ainda aproveitou para dar uma cutucada em seu adversário, dizendo que Bolsonaro se comporta como um pedófilo. Sabe, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, temos que ter uma regulação, a última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Muito bem. Tá aí então o ex-presidente Lula, o candidato Luiz Inácio, falando dessa regulação que teve mesmo em 62, aí em 64 teve o golpe militar, enfim, e aí o Lula coloca e justifica, né, da sua maneira, o porquê que ele defende essa regulação em parte, né, digamos assim, da mídia. Ramon Cujuí, boa noite. Como é que você vê essa manifestação aí do candidato Lula? Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert Lins. Boa noite, Carlos Frota. Boa noite a você, telespectador e telespectadora, que nos assiste nesta quarta-feira de Flamengo e Corinthians, né, decisão da Copa do Brasil aí, e que nos prestigia com a sua audiência. Essa coisa de regulação da mídia nós já tratamos aqui inúmeras vezes. A regulação da mídia precisa ser discutida com a sociedade, como diz o presidente Lula, e a regulação da mídia é do modelo norte-americano que a gente defende, que, aliás, tem regulação da mídia desde 1932, né, quando você tem ali, você impede que grupos econômicos controlem todo o processo de produção e disseminação de informações para a sociedade. De outro lado, você também precisa ter uma agilidade no que diz respeito ao direito de resposta e aos crimes contra a honra. O que não se pode admitir é que as pessoas achaquem a honra dos outros e fiquem por isso mesmo, ainda mais em veículos de comunicação de alto alcance. É preciso que se coloque um reparo nisso. No que diz respeito aí o que o ministro do TSE, as pessoas estão falando de censura, mas a censura é quando existe um órgão gestor de censura. O que aconteceu aí foi uma decisão judicial apreciada pelo Poder Judiciário, que até onde me consta é poder constituído da República e é um dos pilares da democracia, que determinou direito de resposta, né, à coligação, né, exatamente por abuso. A gente não pode admitir que a democracia seja feita só sem responsabilidade. Ninguém está proibindo ninguém de falar nada. Né? O que se diz assim, você falou, agora você paga por aquilo que você falou, porque a justiça, legalmente, né, o sistema judiciário brasileiro diz, olha, está errado, isso significa ofensa à honra e você precisa dar a sua resposta a isso, você precisa ser punido nisso, porque não é possível. Você imagina você que está aí, o sujeito leva e diz, você é ladrão, né, você é maconheiro, você é traficante, e fique por isso mesmo. Ora, as pessoas têm direito, né, à honra própria. E os meios de comunicação, mais do que ninguém, têm que ter responsabilidade naquilo que divulgam. Porque depois que você lança uma ofensa contra alguém num âmbito nacional, como as emissoras têm, para recuperar o prejuízo causado ao nome dessa pessoa, é um absurdo. E é para isso que existe o Poder Judiciário. Ora, a censura ela se faz quando você proíbe a priori. Ali não. Ali você teve veiculação de informações, ali você teve veiculação de opiniões ofensivas e a vítima buscou o Poder Judiciário, como, aliás, se busca em todas as democracias. Nos Estados Unidos, um canal desse estaria pagando aí milhões, né, de indenização por ofensa à honra. Ricardo Frota, boa noite. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert Lins, Ramon Cujuí. Você, telespectador, que está aí mais uma vez nos prestigiando com a sua audiência. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Dona Lani, que está assistindo, Rodrigo Frota, Ted,
o Rizomar e outras pessoas que sempre têm mandado mensagem aí, parabenizando a nossa participação no programa. Cícero, o que está acontecendo é um absurdo, é um grande absurdo. Eu já estou me sentindo assim até com medo de falar, porque um órgão, aliás, órgão não vou falar de órgão, vou falar do Alexandre de Moraes, que é o grande apoiador do PT. Alexandre de Moraes vem fazendo política constantemente para o PT. Estamos vivenciando um estado de exceção, uma coisa absurda, jamais vi há muito tempo, desde a Constituição de 88, a gente não via medidas tão contundentes, que antes era uma censura velada, disfarçada, hoje não, hoje está escancarada, tolir a liberdade de expressão, o direito constitucional que você tem de se expressar, da imprensa, e dizer que isso não é censura, Cujuí. Eu, sinceramente, eu acho que mudou a nomenclatura. Você é advogado, não é, Ricardo? Vamos ter que mudar de nome. Porque Ricardo, você é advogado, não é? Ah, mas ele está falando você mal. Você é advogado ou não é? Está falando mal do candidato. Você é advogado ou não é? Então você respeite as instâncias do Poder Judiciário. Por isso mesmo. É lei. A lei diz, o Judiciário julga e dá decisão, e a própria Constituição me dá o direito de me expressar. Entendeu? Ela fala lá no artigo 5º, artigo que, inclusive, que é cláusula pétrea, fala que é livre a manifestação de pensamento. Isso, vedado o anonimato e respeitada a honra alheia. A Constituição Federal me assegura. Respeitada a honra alheia, você pode falar à vontade. Me assegura. Depois você paga. Agora, se porventura eu vir a ofender a integridade moral de alguém, para isso existe mecanismo. O Poder Judiciário, que foi isso, não, Ricardo. É o Poder Judiciário. Não, crimes contra a honra está lá no Código Penal. Exatamente isso. O mecanismo é outro. Que vai lá não é o Alexandre de Moraes que vai filtrar aquilo que ele acha que ofende, aquilo que não é importante, que é importante para as eleições. Então não você acha ele não então, pode, o ministro porque não nitidamente você não. Precisa ler ele pode fazer, eleitoral, Ricardo. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele está legalmente constituído para isso. Agora, você é um advogado que não conhece a lei eleitoral? Ricardo, você conhece a lei eleitoral? Você está falando um monte de coisa. Já tá vendo? Tá vendo como é que é? A esquerda já está querendo me calar. Já está impedindo eu de falar. É isso que eles querem. Claro, o Lula quer regulamentar o quê? Quer regulamentar o quê? O Lula quer regulamentar o quê? É exatamente isso, ó. A esquerda quer tentar fazer a gente se calar. Não gosta de ouvir a verdade. Agora, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, está claramente, ele está trabalhando para o Lula. Ele criou ali uma extensão, um puxadinho do PT e agora está fazendo isso. Ele está batendo o tempo inteiro nessa questão. Agora, isso não sou eu que estou falando, não, Cujuí. Isso são vários especialistas Ricardo, em direito, são vários juristas. São vários juristas que estão falando isso. Ricardo, isso foge de um regime democrático. A gente está vivendo um estado de exceção totalitário, exercido por uma única pessoa chamada Alexandre de Moraes. Muito bem. Herbert Lins, boa noite. Seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, Cujuí. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos que fazem a Rema TV. E boa noite a você, telespectador, que permite que a gente entre na sua casa, né, e que exponha nossas ideias e você, né, é provocado a fazer reflexões. E que faz da Rema TV campeã de audiência. O meu comentário sobre essas posições que o TSE está tomando em relação, né, aos fake news, em relação aos ataques à honra do ex-presidente Lula e também à instituição partidária PT, deve ser sim combatida. Infelizmente, vivemos num país que passa longe a educação, os bons costumes e os bons modos. O que prevalece é a ignorância, principalmente agora, nesse momento, que estamos vivendo uma fase de obscurantismo. Aqui mesmo no estúdio já discutimos, como disse o Cujuí, né, o tema da regulamentação da mídia. Na Europa, nos países de processo civilizado adiantado como na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, existe a regulamentação da mídia. Não é censura, é para que evite esses abusos que se existe, né, tanto pela mídia aberta como pela mídia social.
pelas redes sociais. Aqui mesmo nesse estúdio a gente vê todo dia, né, a honra do presidente Lula e do partido PT, né, sendo atacada. Falta dirigente partidário e falta militante do PT para gravar os vídeos, né, e tomar uma iniciativa de coibir esse tipo de ação. Está corretíssimo Alexandre de Moraes em combater a fake news, está corretíssimo combater os abusos que a grande imprensa está fazendo. Eu recebo cada release de site de quintal, de beira de quintal, de ponta de quintal, de fundo de quintal, com coisas horrorosas, com mentiras, espalhando fake news. Fora o que eu recebo de WhatsApp de vídeos mentirosos, de vídeos e de materiais jornalísticos que não condiz com a verdade. É o tempo todo a gente perdendo tempo em checar notícias falsas. É um absurdo isso. É preciso, sabe, Ricardo, ter decência no debate. A honra, a dignidade do ser humano, por mais que ele tenha passado por um cárcere político, por mais que ele tenha sido ex-presidiário, ele é um ser humano e precisa ser respeitado, porque ele cumpriu a pena dele. E se ele cumpriu, ele já está quito com a sociedade. Ele não pode carregar a marca de Caim para sempre. Você precisa entender isso como advogado. E se você também, e quem está em casa nos assistindo, não sabe o que é a lei eleitoral, não sabe o que é a lei da imprensa, baixe no Google, em PDF, que você vai ter acesso, vai ter conhecimento, vai estudar, e se tem problema de interpretação, peça ajuda de alguém que detenha o conhecimento. Muito bem. Aliás, Herbert, sobre essa questão, você tocou num ponto aí interessante, que hoje, né, eu que escrevo diariamente sobre política, eu faço a checagem até daquelas pessoas que, vamos lá, são meus amigos, digamos assim, ou conhecidos. As fontes de informação. Eu checo também. Né, quando eu desconfio que o negócio parece não ser exatamente aquilo que se imagina, sabe? Então, assim, para você publicar, né, uma notícia de olho fechado, de uma fonte, a fonte tem que ser muito confiável, tem que ser uma fonte que nunca decepcionou você. Aliás, eu tenho até um episódio, uma hora eu vou contar aí. No momento certo eu vou contar. Cícero, com um gestor aí. Me permite só 30 segundos, só para... Depois da fala do Zezinho, tu tá? Zezinho, boa noite. Essa situação aí da liberdade de expressão, o Lula dizendo que o candidato Lula dizendo que precisa haver uma certa regulação. Boa noite a todos. Pensei que Paulo Cavalcante ia estar aqui, não veio, digo, vamos embora. Cheguei aqui, estamos aqui. Eu gosto do debate. Mas o programa está dentro da sua estrutura normal. Eu sei, mas aqui o Paulo disse que viria, né? Mas, enfim. Vamos lá. Lula, tem coisas que eu compreendo o que ele fala, como o Juiz falou. Por exemplo, alguém publica uma coisa, publica algo que você não tem um direito de resposta rápido. Eu acho que até tem que discutir para avançar. Agora, quando entra a palavra regulamentação, essa palavra é ruim. Tem coisas que não dá, principalmente, já falou diversas vezes sobre essa regulamentação. Isso agride, principalmente a imprensa. Principalmente a imprensa, está agredindo a imprensa. Porque as pessoas pensam que é o quê? Uma censura. Porque a maneira de como quer colocar e como é colocada e não é explicada e debatida, parece um temor de uma censura no Brasil. É o que nós estamos vendo. É o que Ricardo falou. É o espírito totalitário. Isso não pode haver. É algo que a gente tem que... Não dá. Não dá. Hoje eu estava vendo até... Isso é coisa de retrocesso ultrapassado. Quer fazer o debate? Explica. Abre-se ao debate. Não é coisa de governo fazer regulamentação de mídia. Não é que o governo não tem nada a ver com regulamentação de mídia. O governo não pode entrar com
com esse regime totalitário, já vencemos a etapa. E quando a gente chega, olha, eu vou ser justo, né? Não posso aqui ser militante, não posso aqui ser tendencioso. Eu vejo o seguinte, a Jovem Pan, ela pegou um nicho, que ela foi buscar uma audiência. E aí, meu amigo, botou alguns de esquerda para fazer o contraponto, mas alguns programas pontuais, não são todos, na maioria, virou um viés assim de direita. E aí os comentaristas são bons e ali ultrapassa a linha. Zezinho, eles nem disfarçam, né? Não, e ali rasga o verbo. Mas é preocupante. É o que o Ricardo falou. Eu não chego ao ponto de chamar de descondenado, de chamar de lá. Você nunca vai me ver. Como também não chamo de genocida Bolsonaro. Você nunca vai me ver. Você nunca vai ver eu falando. Você nunca vai ver eu individualizando as mortes da Covid como o Herbert de maneira irresponsável. Isso também, ele instiga. Quem instiga tem o revide. O que é que acontece? Aí ele buscou um viés. Tem uma audiência muito grande ali na direita, na extrema-direita, e buscou comentários, usou a liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão também não pode ser liberdade de agressão. Vamos ponderar. Quando você chama... Não é bom para o debate, chamar Lula de ladrão, isso não é bom. Mas está escrito, tem uma Constituição, nós da imprensa avançamos. Nós... Inclusive, o TSE, Alexandre de Moraes, ele dobrar contra a imprensa, que ninguém está satisfeito, tá? Diga-se de passagem. A imprensa toda, ela já está vindo, já tem nota aí da Abras, então tem muita coisa aí, vai acontecer, e eu acredito que o Alexandre de Moraes vai recuar. Dessa vez ele recua. Pode escrever aí, Cícero. Ele vai recuar, porque... também ele não pode dobrar a aposta da maneira que ele está dobrando, Cícero. É algo assim. Agora, quem alimenta tudo isso aí são jornalistas de esquerda e aqueles poucos de direita que tem ali na Jovem Pan, que tem coragem de botar a cara, porque é o seguinte, as eleições estavam a acontecer. Vem, rapaz, para fazer um caminho de volta é difícil. Foi uma coisa que eu vi lá na CNN. A CNN tem que às vezes as pessoas dizem que a CNN é esquerdista. Não é, não tem nada a ver de esquerda. A CNN faz o jornalismo, aquilo que dá audiência com responsabilidade. Tem essa coisa, Zezinho, eu concordo com você, porque as pessoas gostam muito de falar o ex-presidiário, né? O ex-presidiário, quando se refere ao candidato... Ricardinho aqui, né? Ricardinho está com a língua solta aqui. Quando se refere ao candidato Lula. Eu até já escrevi sobre isso, Zezinho. Eu quero ver se jornalista... Eu vou citar jornalista, né? As pessoas que se referem a ex-presidiário, se vão fazer isso quando o Marcola sair da cadeia, quando o Fernandinho Beiramar sair da cadeia. Tem um que saiu essa semana agora, ó. Um que ficou 20 anos preso. Agora eu estava tentando lembrar aqui, né? Eu quero ver se refere dessa mesma maneira ao ex-presidiário. Né? Então, gente, não tem necessidade disso, não tem. Todo mundo sabe que teve preso, sabe? Sei lá, eu acho que o jornalismo não precisa ser assim, não tem que ser desse jeito. Não pode baixar. Você vai pegar. Então, vá. 30 segundos depois você conclui. 30 segundos, Ricardo. Cícero, quando você escolhe sair do anonimato para virar uma pessoa pública, uma figura pública, você tem que saber que você vai estar sujeito a críticas, inúmeras críticas. A gente, quando está aqui no programa, eu recebo muitos elogios, mas também recebo críticas. E eu respeito, porque isso é democracia. Saber respeitar a opinião, as divergências, isso é natural, a gente vai sempre respeitar. Agora, quando entrar na esfera da ofensa, da calúnia, existe dispositivo próprio para tratar disso. Existe crimes contra a honra. Então, você pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente. Agora, querer dizer que uma pessoa é uma figura pública, aí não pode chamar... E detalhe,
O que está chamado, quando eu falo ex-presidiário, isso não é mentira. Quando você chama o Bolsonaro de genocida, isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. Agora, quando fala que o Lula é ex-presidiário, onde que está a mentira? Ele cumpriu quase 600 dias de cadeia. Onde que está a mentira em chamar o ex-presidente Lula de ex-presidiário? Não existe mentira. Então, querer me tolir, querer caçar o meu direito de me expressar, realmente isso daí eu nunca vi, pelo menos na minha geração, isso nunca aconteceu. Depois da Constituição de 88, eu nunca havia visto uma situação dessa. Olha, Cujuí... 30 segundos, Zezinho, que você pediu. Cujuí, a gente discute aqui, a gente debate sobre falas. Quando a coisa não é bem... não diz como, não é bem esclarecida, não é um espírito totalitário que a fala de Lula não agride, não é não há um temor de censura no Brasil, Cujuí? Zezinho, eu acho que você não assistiu o vídeo que eu assisti. Se o diretor buscar o vídeo aí, Lula diz: a sociedade precisa discutir. Ele não diz o governo vai fazer. Né? A discussão sobre a regulação da mídia não é um ato do governo, do executivo. É uma discussão que se faz no Congresso, nos representantes do povo eleitos. Eu acho que você não viu. Não, mas a maneira é impositiva. Eu acho que você não a viu. Maneira é imposta, Cujuí. Você não viu vem o vídeo. Com o seu disfarce aqui, não. Não, põe o vídeo, põe o vídeo. Não, põe o vídeo de novo. Põe o vídeo de novo aí para ver. Ele está falando do último vídeo e o anterior. Ele vem falando isso há muito tempo. Aí agora ele tentou colocar a sociedade. Jogou para a sociedade que vai participar disso. É uma grande mentira. Ele tentou amenizar a situação dele, colocando para a sociedade que vai conversar. Mas é mentira. Ele vai impor. Vai lá, Ramon. Não, só um pouquinho. Ele não... De maneira mal educada e deselegante. Vai lá, os seus 30 segundos. Tudo bem. Primeiro, né, é preciso diferenciar a crítica da ofensa. E o que tem sido feito pela Jovem Pan com relação ao presidente Lula é ofensivo. Assim como as falas do Ricardo também. E Ricardo busca o direito civil, né, e o direito penal aqui para falar de que tem que... Não, existe direito eleitoral. Ricardo é um advogado que não conhece direito eleitoral, não sabe que existem regras específicas para aquilo que se chama de propaganda eleitoral negativa e está falando aqui sem conhecimento. Né? É uma pena que nós tenhamos um advogado que não tenha conhecimento da lei eleitoral, porque o mínimo devia saber, e não sabe. Porque isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu vou ter conhecimento de algo que nunca aconteceu. Apresentador, eu vou ter conhecimento de algo que nunca aconteceu. É que você está citando ele. Não, porque me interrompe, ele falou de mim, o Zezinho falou, não interrompe. Tá, então, 15 segundos. Me interrompeu a minha fala inteira, Cujuí. Me interrompeu a minha fala inteira. É para dizer que é uma pena que um camarada que se diz advogado venha falar de lei sem conhecimento da lei específica a que se refere o caso. Então fala o artigo. Onde é que está a lei que fala que o Alexandre Moraes ele pode fazer isso? Do Frota aqui. Para finalizar, eu vou lhe dizer. Ricardo, quer saber? Vai estudar. Advogado tem que estudar. Vamos lá, 30 segundos, Herbert. Me espanta muito essa fala do Ricardo Frota, ele que já foi candidato, coligado com o PT, foi candidato a vereador coligado com o PT, inclusive pediu voto para Fátima Cleide. Mas qual é o problema? Ele esquece, né, disso aí. E quando o Zezinho faz esse discurso dele de militância, né, ele esquece ele esquece, porque tudo bem que eu como ele tivemos Covid, tivemos a sequela da Covid, quase embarcamos, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e disse: não, vocês vão ficar um pouquinho na terra. Não sei se é para pagar os pecados ou se é para continuar fazendo, né, caridade. Mas o que a gente vê é que é a amnésia. Todo o governo Lula foi pautado por conferências, por consultas públicas, por debate, por audiência pública para tomar decisões. A fala dele no vídeo é porque você chegou atrasado, Zezinho. Eu vi sua fala. Você chegou atrasado. Você chegou atrasado, você não viu o vídeo. O vídeo ele fala que vai discutir com a sociedade a regulação da mídia, algo que já existe nos Estados Unidos de muito tempo e também nos países da Europa e da Oceania. Muito bem, seguimos com o programa. Você sabe por que Deus não chamou você e o Zezinho, deixar vocês incomodando mais um pouco aqui e deixar ele sossegado lá?